Administração de redes de computadores, mitos e lendas 4. Questão básica, né? Quantos switches podem ser cascateados? Primeira coisa, definir o que é cascateamento. Então, se olhar essa topologia aqui, quantos switches estão cascateados? Muito bem. Como é que a gente faz isso? Qual é a contagem aqui? Pegar como referência esse switch aqui. Então ele tem um cascateamento para esse switch aqui e outro para cá. Então são dois cascateamentos aqui. O mesmo acontece aqui. Um para cá e dois para cá. Eu estou contando sempre do primeiro switch. E para cá só tem um. Certo? Então assim se conta cascateamento. Por exemplo, desse switch B aqui para esse switch C aqui embaixo, eu tenho apenas um cascateamento. Ok? Então, essa questão aqui, quantos switches podem ser cascateados, ela tem a ver com essa outra questão aqui. Ó. Nesse caso, o que acontece? Quantos switches estão cascateados aqui? Partindo desse switch A. Então eu tenho um aqui, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e assim vai. 9, 10, 11, 11, 12, 13, 14. Quer dizer o quê? Uma máquina que estiver conectada nessa porta aqui, o host 1, para chegar no host que está ligado nessa porta aqui, host 2, teria que passar por todos esses switches aqui até chegar nesse cara. É isso que é um cascateamento que eu estou falando aqui. Isso aqui funciona? Essa é a pergunta. Muito bem. Então, vamos dar uma olhada. Qual é a resposta para isso? Então, a resposta direta e objetiva é: não há limite de cascateamento de switches. Não tem. O limite se dá pelo atraso inserido que esses equipamentos poderiam ter naquele percurso ali que eu mostrei com 14 cascateamentos. Então isso é uma coisa que veio herdada dos hub repetidores. Esses caras sim, esses tinham limites de quantos poderiam ser repetidos. Tinha uma regra 543, certo? Então no máximo eu poderia ter 5 hubs cascateados. Hubs. Aqui nós estamos tratando de switches. Então o equipamento hub inseria atraso. E esse atraso causava aumento de colisões. Principalmente pelo tempo de detecção que era usado pelo algoritmo CSMA-CD. Carrier Sense, Multiple Access, Collision Detection. Isso aqui, pessoal, é usado em hub. Em switch não é utilizado esse algoritmo. Eu não tenho colisões em switch. Não tem colisões em switch. Certo? Então não tem esse limite. Então esse atraso inserido para os switches é desprezível. Mesmo com dezenas de switches cascateados. Eu tenho um vídeo, está disponível no canal aqui, que faz uma experiência com 30 switches cascateados. E vejam, são switches comuns, certo? Switches aqui de mais de 10 anos, facilmente. E não há nenhuma diferença, basicamente. Por quê? Porque o cascateamento de um switch para o outro
está na casa dos microsegundos. Então, para afetar um ping que é medido em milissegundos, é praticamente desprezível. Isso estou falando aqui numa rede local. Então, aquela questão tem assim, mas na internet tem um monte de switch cascateado. Não é verdade, certo? Não tem essa topologia aqui, não é dessa forma. Tu vai ter roteadores fazendo a passagem dos pacotes IP. É outra coisa, certo? Só que estou falando de rede local. Muito bem. Então, o fato de não haver essa limitação em número de switches não quer dizer que seja uma boa prática, certo? Essa é a primeira coisa. Então eu posso cascatear um monte de... Não. Então, um bom projeto de redes teria o mínimo de cascateamento de switches possível. De que forma? Planejar a localização dos pontos de rede, dos dutos de passagem, de acordo com a disposição dos racks. Então, é muito comum se fazer uma estruturação de racks que fiquem orientados, né? Pensando aqui que isso aqui são pavimentos, né? Então eu poderia ter um terceiro andar aqui, um segundo andar aqui, um primeiro andar aqui, cabos de uplink entre os racks, certo? Depois eu teria distribuição desse andar aqui num próximo rack e concentrar esses racks próximos aos pontos onde ficam os dispositivos. Então isso é uma questão de organização de projeto. Então o uso de switches em cima de mesas, que é muito comum quando, né, um projeto não está bem feito, deve ser corrigido. Tecnicamente tem limitação? Não tem, certo? Posso cascatear 400 switches? Olha, se tiver condições de botar isso, pode, certo? Problema, um cascateamento, tu vai ter um ponto único de falha. Mas um switch usando o REC também tenho. Mas tu vai ter uma porção muito menor da tua rede do que tu teria num cascateamento, como eu mostrei ali no início. Então, casos como esses aqui, certo? Onde se tem um amontoado de cabos de qualquer jeito, ou casos como esse aqui, que nem está em cima da mesa, botei aqui de propósito, está embaixo da mesa. Tem coisa pior que em cima da mesa, embaixo da mesa. Isso aqui mostra que o projeto não está bem estruturado, certo? Nada estruturado. Então, tu não tem nem por que pensar em ter uma grande quantidade de switches cascateados. Salvo se tu tiver situações como essas aqui. Então, o resumo é esse. O mito é que tem limite. Na realidade, não há limite de switches que possam ser cascateados. Então, esse é um dos mitos aí que não existem.